Olá, meus irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E para essa noite eu quero meditar com os irmãos no Salmo 73, Salmo de Asaf. E eu quero trazer para nós pensarmos um pouco como a inveja é algo negativo para aquele que crê. E eu quero fazer a leitura desse salmo e peço que você atentamente acompanhe aí em sua Bíblia. O Salmo 73 diz assim: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Santo Eterno Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que exorte o nosso coração, fale conosco e que a tua palavra promova um arrependimento sincero dentro do nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que oramos. Queridos, diante desse texto, nós podemos enxergar que desde que houve a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, é bem verdade que a inveja, ela, assim como os demais pecados, permearam toda a terra e contaminaram toda a humanidade. Muitos pecados, até os dias atuais, têm escravizado as pessoas. E a respeito disso, a Escritura mostra para a gente, lá no capítulo 4 de Gênesis, a história que nós bem conhecemos, a história de Caim e Abel. A narrativa bíblica nos diz que a oferta de Abel teria agradado mais a Deus, enquanto a de Caim não. E em nossos dias não é muito diferente, porque a inveja ela é algo que se tornou a causa de muitos crimes hediondos e um sentimento de ódio na humanidade tem aflorado por causa da inveja. A pós-modernidade, com todo o seu avanço tecnológico e a aparente facilidade que ela carrega consigo, tem levado o homem cada vez mais a atitudes pecaminosas, aflorando em seu coração a cobiça e, consequentemente, a inveja. Diante desse cenário, eu quero trazer
a palavra bíblica de exortação ao seu coração, o Salmo 73, que nós acabamos de ler, ele nos fala de um dilema vivido pelo salmista, Asaf, quando este então ele sentiu inveja dos ímpios. E então, primeiramente, o que a gente precisa entender é que a expressão que o salmista põe no seu texto coração limpo, significa mais do que ter um coração limpo, mais do que ter uma mente limpa. O estado do coração, ele determina se o homem vive essa verdade na qual experimenta a bondade de Deus, ou somente isso é uma aparência dessa verdade, uma simpatia por essa verdade, onde as coisas não vão bem. E aí há uma confusão com a ilusão de que Deus não é bom para com ele. Asaf, ele demonstra os seus conflitos internos em relação à prosperidade dos ímpios. De igual modo, qualquer um de nós também questionaria diante das injustiças e das maldades praticadas pelos ímpios, ou seja, sim, nós fazemos um autoquestionamento todas as vezes que isso acontece. Profetas como Jeremias, Isaías, entre tantos outros que nós conhecemos e lemos o relato na Bíblia, também questionaram o Senhor. Mas Deus, em sua infinita bondade, majestade e graça, quando questionado por nós, não se zanga conosco. Quando nós olhamos para o Salmo 73, o verso 2, nós encontramos a declaração do salmista que ele quase caiu. Asaf descreve a sua incredulidade, a sua dúvida, como a ação de escorregar, de quase escorregar pelo caminho. É a declaração de Asaf que vai do verso 2 até o verso 14. E quem de nós nunca sentiu ou se viu oprimido por esse sentimento terrível da incredulidade dentro do coração? Asaf, ele passa a olhar sob a perspectiva da tentação e ele começa a invejar os soberbos, quando ele passa a focar que os ímpios estão prosperando, porque os ímpios prosperam. São arrogantes, os ímpios são maus, mas aí Asaf enxerga que eles são mais ricos, mais felizes e eles gozam do melhor que o mundo pode oferecer muitas vezes. Mas a grande verdade é que no verso 13, Asaf ele começou a olhar para a vida de uma maneira egoísta, quando ele olha para o exterior das coisas. Então Asaf começa a sentir pena de si mesmo. O seu coração está cheio de um sentimento que nós conhecemos como a autocomiseração, que é quando nós começamos a sentir pena de nós mesmos. E quando os seus pés se resvalaram, escorregaram, deslizaram. Mas também há uma grande verdade que os ímpios difamam o céu, difamam a terra. Os ímpios eles estão sempre de costas para Deus e em guerra com os homens. E mesmo assim, tudo lhes vai bem. Aparentemente, os ímpios têm uma vida tranquila. Aqui nós vemos o salmista olhando para as circunstâncias somente, mas ele não está olhando para o Senhor. E em determinado momento, Asaf ele entende que não é bom externalizar alguns sentimentos de ira, de amargura, porque eles podem tornar-se uma pedra de tropeço e uma maldição para os outros, e os leva a pecar contra Deus primeiramente. Aí aqui nós precisamos nos atentar para o nosso testemunho de vida, para o nosso testemunho como cristãos. No momento em que Asaf ele controla as suas palavras, e o verso 15 vai dizer isso para a gente, quando Asaf começa a controlar os seus dizeres, as suas palavras, as coisas mudam, as coisas passam a ter um novo brilho, a sua realidade de vida muda, porque há uma transformação. O verso 15 diz: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. E o verso 16 a gente encontra o seguinte dizer: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Aqui no verso 16 nós podemos
observar que o salmista ele não tinha uma solução pronta, uma solução definitiva para o seu problema, mas ele já estava se despojando daquele terrível sentimento da autocomiseração, da pena de si mesmo. Então nós podemos dizer que Asaf traz agora à sua memória aquilo que podia lhe dar a esperança. Asaf ele estava certo do cuidado de Deus sobre a sua vida por todo o tempo, por toda a sua caminhada, e dessa forma ele podia confessar não apenas que Deus é bom com Israel, mas que Deus é bom para com os limpos de coração. E o que fica como grande lição para nós, como crentes no Senhor, que confessamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Da mesma forma que Asaf controla os sentimentos e se volta para o Senhor e abandona todo sentimento de injustiça e de autopiedade, nós também precisamos agir dessa maneira, dessa forma, porque dessa forma nós vamos caminhar de forma sadia junto com o Senhor e nós vamos glorificá-lo. E eu quero que essa palavra, o meu desejo é que essa palavra ela brote em seu coração um profundo arrependimento. Muitas vezes nós passamos a olhar para as circunstâncias, nós passamos a ter um falso sentimento de que o ímpio ele prospera, de que o ímpio ele vai bem, de que o ímpio ele está feliz, mas na verdade o nosso coração está cheio da ira, de amargura, de uma falsa competição, de idolatria. E é exatamente aqui que nós encontramos o salmista falando. Ele cai em si, ele cai na real e ele vê o cuidado de Deus sobre a sua vida e agora ele tem um despertar. E essa é a lição que tem que ficar para a gente, não é? Asaf então ele passa a controlar os sentimentos, a controlar a sua boca, aquilo que o seu coração está murmurando, aquilo que o seu coração está remoendo. E então ele abandona esse velho hábito, ele despoja-se dessa prática de olhar para o ímpio, de comparar o ímpio com a vida dele, com a vida do crente, e aí ele passa a ter uma mudança de comportamento, e ele cai em si, ele vê que Deus tem cuidado dele por toda a sua caminhada, por toda a sua vida. Irmãos, que Deus os abençoe ricamente, que Deus sustente, continue a sustentá-los de forma abençoadora nesse momento tão difícil que nós temos passado. Nós temos passado por crises existenciais, nós temos questionado muitas coisas, até mesmo a palavra de Deus. Nós temos questionado se Deus ele está no controle das coisas, e eu quero dizer para você que Ele está, porque a palavra de Deus diz para nós que Ele está. E eu quero dizer para você que todas as coisas estão no controle absoluto e rigoroso do Senhor. O mundo está sob a batuta do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente. Um forte abraço.